partir de agora. Entra no ar, TV OVG, entrevistas, resenhas e um bate-papo descontraído com Francisco Freitas. Olá, eu sou o Francisco Freitas e você está na TV OVG. A educação está vivendo uma das maiores transformações da sua história. A tecnologia mudou a forma como acessamos as informações, desenvolvemos conhecimentos e construímos nossas carreiras. E nesse novo cenário, ampliar o acesso à educação significa também ampliar oportunidades e transformar futuros. Hoje, vamos então conhecer melhor a proposta e a visão e os próximos passos da OVG Teleeducação Superior. Para essa conversa, recebemos Oswaldo Jean Paulo, diretor-presidente da OVG Teleeducação. Oswaldo, seja muito bem-vindo à TV OVG. Francisco, mais uma vez, uma satisfação imensa poder atender a seus pedidos, que eu nunca digo não, não é verdade? E a gente trazer essas novidades que tanto estamos nos esforçando e alinhando para melhorar não só a educação a nível técnico, mas também agora um nível superior, vamos dizer assim, aonde os nossos futuros alunos vão ter um pouquinho mais de profundidade, mais uma opção de escolha e também, vamos dizer assim, uma situação, acho que o ensino superior, com o passar do tempo, está ficando mais acessível. Então, essa também é a nossa ideia. Oswaldo, nós que agradecemos em nome de toda a nossa diretoria a sua presença. Isso é verdade mesmo. Todas as vezes às quais eu lhe convido, você prontamente atende o meu convite, porque eu sei da importância, né, até do tema, e conversar com você é sempre uma aprendizagem, sempre uma aula, fazendo aqui um trocadilho, né, juntamente com o tema, né, OVG Teleeducação. Então nós aprendemos muito. Oswaldo, e para começarmos, então, todo esse grande projeto nasceu de uma visão. E eu sei que você é uma pessoa assim, que tem uma visão de futuro, né, até com base na sua larga experiência. Mas que transformação vocês, né, identificaram na sociedade e na educação que levou a OVG a construir a OVG Teleeducação no âmbito superior? Pois bem, Francisco, a nossa ideia, obviamente, e eu sempre já fiz esse comentário em outros programas, que eu sou de humanas, efetivamente. Eu não sou de exatas. Mas, com o passar do tempo, o que ocorre? A gente entendeu que existe um percentual de carência muito grande entre vários níveis da educação no Brasil. Isso eu já venho falando de larga escala e há um bom tempo, né? Então, você tem a camada daqueles estudantes que, por N problemas, às vezes, tem que parar lá, abandonar os estudos para ajudar efetivamente na renda da família. E, às vezes, isso gera uma grande frustração para essas pessoas que abandonaram seus estudos para poder contribuir com a renda da família. Obviamente que a gente entende que a alimentação, né, é mais importante, às vezes, em alguns momentos, do que a educação. Porém, Francisco, para que esse mesmo estudante ele possa galgar novos voos, novos rumos, ele precisa de uma melhor formação.
eu sempre falo que às vezes você não precisa, eu sempre falo assim, poxa, você não precisa dar a seu filho a melhor educação do mundo, né? Mas você precisa dar educação. Né? Se ele vai ter a melhor educação do mundo, vai ser com ele, efetivamente. Mas se você já dá a educação, já é um grande passo na carreira e também no futuro dessa pessoa. Então, a gente entendeu que entre a educação básica, né, que a gente chama aqui de fundamental, a educação, o ensino médio e até a formação técnica e a formação superior, existem várias lacunas que são abandonadas, na sua grande maioria, pelas grandes universidades, pelas grandes faculdades, pelo poder aquisitivo de você adquirir um curso desse. E a gente entendendo sobre essa dificuldade, a gente colocou que se fazia necessário um encurtamento entre o que eu posso pagar e aquilo que eu quero estudar. Foi aí que nós, do Grupo OABG, Teleeducação especificamente, fizemos uma grande abrangência de opções, né? Então, desde, se a gente vai falar aqui, a gente colocou os cursos livres, os cursos preparatórios, né? As trilhas preparatórias. Hoje, a nossa tecnologia é preparatória do Enem e do EJA e do Enseja, todas são produtos com inteligência artificial. Então, o aluno ele vai ter um suporte muito grande ali, independente do custo que ele vai estar pagando o curso. Não importa se ele é barato, se ele é caro para o seu bolso, mas você, em todos os níveis, vai ter esse fundamento disponível. Agora, Oswaldo, entrando um pouquinho então nessa questão da educação como estratégia, né? Quando falamos em educação, por exemplo, educação no nível superior, Claro. não estamos falando apenas de uma formação acadêmica. Na visão da OVG Teleeducação, qual é o papel estratégico da educação, da transformação profissional, econômica e social de uma pessoa? Compreende essa questão da estratégia? Né? Assim, a acessibilidade, se você começa em vários níveis, se você começa no fundamental, a gente sempre entende que a obrigatoriedade de educação, saúde e segurança, não adianta as autoridades e os governos municipais, estaduais, federais se eximirem das suas responsabilidades. Porém, nós como empresários, empreendedores que somos, também temos que contribuir com a nossa parte na sociedade. Essa contribuição, ela vem de quê? Através de quê? Ela vem através de desenvolvimento humano, que isso é importante, é um dos pilares da minha relação com humanas. Então, o desenvolvimento humano, ele começa, no meu entendimento, muito cedo, desde o ensino básico ao fundamental e ao ensino médio. Mas para isso você precisa de estrutura, obviamente. E nos últimos anos, Francisco, nós tivemos um grande aliado ao nosso favor, que é a internet, né? E a velocidade, na medida que as pessoas vão tendo mais acessibilidade à internet, elas vão efetivamente
ter mais acesso a conteúdos, à educação. É como se hoje qualquer uma criança ela já tem um smartphone, né? Seja lá para distração, seja para algum tipo de treinamento, um laptop, porque hoje a gente ouve muito falar do home office, não é mesmo? Então, eu acho que a pandemia ela ajudou muito a essa transformação tecnológica, né? E quando houve o isolamento, as empresas de tecnologia começaram, as fintechs, entender e ver a forma em todos os aspectos. Você vê, o judiciário, ele obrigatoriamente teve que fazer audiências online, né? Apesar de existir as presenciais aí ainda, as online, na sua grande maioria de votação, né? As pautas, obviamente, menos significativa, que não tem repercussão geral, na sua grande maioria, são online. Os bancos, que eram 100% físicos, hoje acabou o seu relacionamento com as instituições bancárias. Hoje você conversa com um chatbot dentro de uma instituição bancária. Você não sabe com quem você está conversando ali. Supostamente seu gerente, né? Mas a gente sabe que não é. Então, ali você tem um conteúdo que é gerado por opções, né? Olha quanto foi contribuído. Aí surgiram as propostas EAD. E aí, da mesma forma como surgiram os bancos digitais. E aí, começou-se um preconceito em relação às estruturas online, aos polos online, né? Por quê? Porque a concorrência e aquele monopólio que existem, seja no setor financeiro, seja no setor de educação, começaram a ter novos atores, novos empreendedores, né? Então, veja, as escolas passaram a ter licenças para poderem, as escolas que eu digo, digitais, elas começaram a vender licenças digitais das próprias escolas, ou seja, a gente começou a diminuir o espaço entre o saber e o não saber, o querer e o não querer. Fato é que o acesso ao conhecimento está na palma da mão. Haja visto o Claude, o GPT, o Gemini, e isso cada vez mais está trazendo o que para as pessoas? O famoso conhecimento, né? Você assistiu um desenho que passou alguns anos atrás, Como Treinar Seu Dragão? Foi muito famoso, acho que quem está nos ouvindo aí, eu assisti e gostei muito, né? Então chegou um filhote de dragão, rebelde lá e tal, e aí o cavaleiro começou a treinar ele desde pequenininho, com amor, com educação e tal. E muito se fala hoje sobre a educação, né? Os famosos prompts, né? Então, como treinar sua IA? Você é que vai treiná-la da forma como você quer aprender, em várias formas, né? Então você vê que o inglês, os cursos preparatórios, os cursos livres, os cursos técnicos, toda a forma de aprender depois da pandemia virou uma nova revolução. E tudo que escala, Francisco, a gente tende a reduzir custo e dar essa acessibilidade. Para quê? Para as pessoas que têm menos condições financeiras. Eu não estou fazendo uma faculdade online, eu não estou fazendo um colégio online e uma escola técnica online para ricos e milionários.
obviamente que esses aí não vão aderir, não sei se é um preconceito meu, mas é uma visão empreendedora. A minha estrutura não foi feita para milionários e para super ricos, foi feita para atender as pessoas menos favorecidas, que precisam ter acesso, e não é porque o curso ele é, vamos dizer, de certa forma, barato, que ele é ruim. E o mais importante, e aí eu queria dizer para a nossa audiência e para quem está nos assistindo, que quando você fizer um curso conosco com a OVGTL Educação ou com a OVGTL Superior, o seu diploma, tantos um curso técnico, são todos reconhecidos pelo MEC, e seu diploma tem validação em todo o território nacional, para qualquer empresa, para qualquer concurso público que você for disputar. E também o seu diploma, o seu histórico, não vem lá que você se formou em IAD, em escola, né, à distância. Então, isso é importante frisar. Eu acho que você tinha comentado uma outra oportunidade que nós tivemos juntos. Sim, exatamente, Oswaldo. Muito bem lembrado, por sinal. E pegando então um gancho na sua fala, a OVG ela trabalha com uma expressão muito forte, que é, abre aspas, educação digital para todos, fecha aspas. Educação digital para todos. Exato. Mas, Oswaldo, mas o que significa, de fato, transformar esse conceito em uma oportunidade concreta para milhões de brasileiros? Essa explicação que você nos trouxe agora? Porque é forte essa expressão, hein? Educação digital para todos. Olha o que eu estou lhe falando, Francisco, que eu vou te dar aqui, e é em primeira mão, talvez até as pessoas que estejam nos assistindo vão ficar, de certa forma, espantados. Mas, a priori, nós somos uma das únicas empresas de educação nesse país que vamos do básico ao superior. E se eu falar para você, Francisco, que hoje essa oportunidade a gente já começa desde já no EJA. Então a gente tem o nosso curso do EJA. Para você que não terminou, e para você que é um pouquinho mais antigo, eu vou explicar para você como é que funciona. O ensino básico é aquele que iria do 1º ao 4º ano, né? Antigo 4º ano primário. E o ensino fundamental seria aquele da 5ª à 8ª série, que hoje é da 5ª ao 9º ano, especificamente falando. Então a gente tem um nicho muito grande de oportunidades dentro dessas matérias. Então eu vou começar para aquele aluno que teve que, ou para aquela pessoa, não aluno, desculpa a minha colocação, para aquela pessoa que, por exemplo, ele terminou a 4ª série, ele abandonou os estudos, aí ele foi trabalhar no supermercado, ele foi trabalhar no mercado secundário por força da necessidade. E, obviamente, Francisco, quem trabalha o dia todo, um trabalho pesado, às vezes com um nível baixo de proteínas e de refeição, precisa de muita força de vontade para continuar os seus estudos à noite, para enfrentar um supletivo, né, presencial. E essa área você pode falar com muita propriedade, né, Oswaldo? Não sei se o pessoal sabe, mas o Oswaldo é um exímio preparador físico, não é, Oswaldo? E aí, os intempéries da vida, não é mesmo? E que ocorre, no meu ponto de vista? Então, nós fazemos, pelo nosso curso, que é muito técnico, você faz o curso do EJA conosco, né? A preparação para a prova nacional do ensino fundamental. Então, você se prepara ali, é unificado o básico e o fundamental
nesse nosso curso preparatório, que você faz ele muito rápido e se prepara adequadamente para a prova nacional. Você vai, faz a prova nacional e se você, os nossos cursos, nós estamos com 99% de aprovação. Sabe o que é isso? 99% de aprovação para os ensino básico e fundamental. Fez a prova nacional pelo MEC, fez a prova nacional, você concluiu o curso online, 100%. Você vai fazer no conforto da sua casa. Se você já tiver um smartphone, você tiver um computador em casa, ou um tablet, você vai fazer o curso ele é inteirinho, gabaritado. Né? Você vai estudar um pouquinho ali e já vai se preparar para a prova. Dito isso, você concluindo essa etapa do básico e o fundamental, essa é a grande novidade, gente. Aí nós entramos numa nova etapa. A sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar, meu nome de teleeducação. Sabe por quê, Francisco? É uma bomba que eu vou soltar aqui agora. Vamos lá, Mas é então. uma bomba educacional, no sentido, não é pejoratório, no sentido profissional. Profissional. Nós desenvolvemos um método pela UEG Teleeducação, aonde com o curso fundamental, em 48 horas, se você fazer a nossa prova do ensino médio, 48 horas, Francisco, você completa o ensino médio com a gente. E você vai ter o seu certificado para o ensino médio. Com o ensino médio pronto, olha que interessante, Francisco, você já pode participar de provas do Enem a nível nacional, brigar por cotas e por universidades estaduais e federais, inclusive por bolsa. Tirando essa parte aí, você fala, poxa, eu não vou fazer o Enem, eu não quero fazer o Enem. Ok, eu já queria fazer um vestibular direto ou uma pequena prova para poder entrar para ensino superior online. Em 6 meses, depois de um curso médio, se você for um aluno aplicado e estudar, você vai ter concluído com a gente o curso superior por extensão. Ou seja, Oswaldo, se nós... Em 6 meses. Você muda a sua 6 vida. meses. 6 meses. Em 6 meses, o camarada ele vai terminar o ensino médio, ele vai estar com o ensino graduado, pelo MEC, com uma graduação, inclusive podendo participar de qualquer concurso público no país. Essa mesma pessoa vai ter o quê? Mais o quê? O que nós devolvemos essa pessoa? Dignidade. E reintegração a uma nova sociedade. Verdade. Em 6 meses. Em 6 meses. Esse camarada, ele mudou o ambiente. E aí, quando a gente fala de ambiente, a gente também comentou em um dos nossos programas, que você que está me assistindo, você que está me ouvindo, que está me escutando, mude seu ambiente. Nossa, Oswaldo, o que é mudar de ambiente? Mudar de ambiente é para ir para um novo nível. Não esquecendo o seu ambiente atual, mas você vai definir com uma nova formação, com uma nova preparação, aonde você quer chegar. E você vai estar preparado para o próximo passo. Aí vai depender de você. Em apenas 6 vai meses. ou se fica. Podemos dizer, então, Oswaldo, que a OVG Teleeducação, ela está assim num processo que está rompendo barreiras. Por que eu falo isso? Porque ainda
existem muitas barreiras que afastam pessoas do ensino superior, distancia, por exemplo, a questão de tempo, custo, dificuldades, questões de estudo, trânsito, conforme nós estamos aqui debatendo, né? Então, nesse âmbito, né, rompendo barreiras, porque é um processo, né, Oswaldo? Em apenas 6 meses você desenvolver todo esse processo, né? Porque nós sabemos que existe uma série de barreiras aí que a UVG Teleeducação então está trazendo para viabilizar e romper essas barreiras. E pegando então esse raciocínio, como que a UVG Teleeducação pretende transformar essas barreiras que ainda possam existir, né, em novas possibilidades de acesso à formação? Bom, acho que a pergunta também é se você está de acordo com essa minha afirmação, que essas barreiras ainda existem. Assim, eu acho que a própria barreira somos nós mesmos Nós mesmos. que colocamos. Nós criamos essas barreiras. Acho que é importante falarmos isso, viu, Oswaldo, né? Tem um vídeo meu que eu sempre falo que isso serve muito para a pergunta que você me fez, não fugindo da pergunta. Sim, mas para poder trazer uma reflexão. Perfeito. Porque é o seguinte, hoje, vamos nos colocar aqui, eu vou revelar a minha idade, 60 anos de idade, e como você que está me ouvindo, que tem muito menos do que eu, você quer chegar aos 60 anos de idade. Você é responsável por suas escolhas. Você quer chegar aos 60 anos de idade erguendo peso, acordando, tendo regularidade para poder levantar, começar pela manhã com uma alimentação equilibrada, que isso tem que ser, e eu sou meio radical em relação a algumas coisas, isso é religião, para você ter uma longevidade saudável. Então você comece a se cuidar cedo. Por quê? Porque você é responsável por suas escolhas. Se você acha que ficar na cama até 9, 10 horas da manhã É produtivo. é bacana, porque essas mesmas escolhas, pode ser que lá na frente você fique de cama, mas por uma doença, ok? Ou se você prefere, por exemplo, antecipar 1 hora ao seu amanhecer para fazer uma bela corridinha leve, uma bela caminhada em jejum de preferência, e começar a sua vida saudável, ativa, né? E eu sempre falo para que você tenha sucesso independente do dinheiro que você possua. Hoje tem situações que cabem no bolso de todo mundo. Todo mundo não anda de roupa na rua? Todo mundo na sua grande. Por quê? Porque uns andam com... Você está com um casaco aí da Bosque, custa uma fortuna. Mas eu posso estar... Imagina, Oswaldo. Que eu também estou de casaco, que é mais simples, um exemplo. Isso foi combinado, hein? Na realidade é o contrário. E eu posso... E o outro pode estar com um lachem que custou 10 reais, mas vai estar todo mundo vestido. E isso equivale para a nossa vida, educacionalmente falando. Então, assim, não é porque eu não estudei nos melhores colégios, não é porque eu não fui naqueles vestibulares que são uma fortuna, que eu sou desmerecedor, né, daquilo que a vida e Deus me reservam. Porque, assim, quem acredita em Deus sabe que Deus tem para nós sempre o melhor. Ele vai querer sempre o melhor. Então ele vai te dar a terra prometida. Mas você vai ficar esperando, você vai morrer atrás da terra. E é interessante, Oswaldo, que a minha pergunta ela teve exatamente essa conotação. Porque existem os vícios, não é? E claro, os vícios eles nos fazem ter aquela rotina que muitas vezes para você, que nem você muito bem contextualizou, mas para você modificar um hábito, ele é difícil, complicado, né? Então você vê, por exemplo, quando eu trouxe essa questão das barreiras, justamente nesse ponto, você vê, por exemplo,
A OVGT Educação está ofertando uma possibilidade de, em 6 meses, né, pelo que eu entendi, 6 meses, né, você sair de um ponto e chegar a um ponto que você levaria muitos anos, vamos dizer assim, com toda essa metodologia agora. Mas tem aquela barreira do vício, né? Que você falou, de repente, não sei se eu vou fazer, não sei se, né? Se eu não, né? Enfim, e essas barreiras, então, acho que é interessante nós entrarmos um pouquinho para quebrarmos isso, né, Oswaldo? Para que as pessoas também tenham oportunidade, se permitam, não é? Essa oportunidade, até de conhecer os cursos. Por isso que eu fiz questão que você viesse, porque eu sei da importância que tem, até socialmente. Você concorda comigo nessa reflexão, que ainda existe um pouco ainda dessa, né, que as pessoas mudam um pouco esse hábito, né? Não é, de... Eu sempre É. falo, Francisco, que assim, o comodismo e a inércia são pessoas que não querem evoluir na vida, né? Então, eu nunca me acomodei. Então, eu disse por mim, porque eu sempre quis o próximo passo, mudar um ambiente, aprendizado, buscar autoconhecimento sempre. E isso requer esforço. Você tem que sair da sua zona de conforto. Isso. Um pouquinho. Às vezes, você não vai sair um final de semana para comer uma pizza, tomar uma cerveja, ir em um lugar que você vai gastar fácil R$500, 400, R$500. E aí, se eu te falar que a gente... Eu vou revelar aqui, mas não vou revelar qual que é o curso, tá? Claro. A gente está vendendo curso superior completo para o camarada se formar por um salário mínimo, R$1.500. Por um salário mínimo, Um salário mínimo, para você, dividido em 10 parcelas de R$150. É muito dinheiro para você ter um curso superior e conhecer um pouco de um novo mundo que está te esperando para mudar a sua história. ou seja, Mas eu Oswaldo, não vou falar aqui. claro, mas aí você me traz até uma oportunidade e nós falarmos também sobre uma segunda oportunidade, né? Porque, por exemplo, existem um enorme contingente, né, de brasileiros que começaram uma trajetória acadêmica, né? Mas precisou interromper por algum motivo, enfim, e eles também pretendem recomeçar. Ou seja, então a proposta da OVGT Educação, ela mesmo como um todo, é a educação digital para todos. Ou seja, aquilo que a OVGT Educação propõe, na prática, conforme você está, quer dizer, ela viabiliza, e ainda mais por um custo, eu vou até repetir, porque é importante isso. Ou seja, em 6 meses você sai, então, Oswaldo, de 6 meses, ele começa um curso, em 6 meses ele conclui e ele tem o certificado Conhecido pelo MEC. reconhecido, ou seja, em 6 meses você tem um curso reconhecido pelo MEC por um valor em torno de R$1.500, Exatamente. que você pode ainda pagar em 10 vezes 150. Exatamente. Ou seja, é educação digital realmente para todos. Exatamente. Né? E E reconhecido pelo MEC. eu conheço, e aí, muita gente, viu, que tem curso técnico, reconhecido pelo MEC, e que também fez que tem essa formação, ganhando muito mais do que quem tem mestrado pela Universidade de... Opa, desculpa, eu engasguei aqui. Convidaram quando é experiência, ele já tem até o traquejo, já sabe. Então, a gente está mudando o nível. Inclusive, eu
não gosto de citar mim por algum tipo de autoridade, porque quando a gente vai colocar isso às vezes no podcast, ele mesmo as redes sociais nos cortam quando a gente Corta, fala. faz Mas isso era uma obrigação governamental, né? Se você for ver, porque eu vejo uns absurdos aí na internet, o camarada vendendo livrinho, comprando alguma coisa por uma fortuna, cara. Coisa que a gente vê em curso universitário, né, de nível superior, por um salário mínimo. Eu acho que essas autoridades deveriam até se associar ou procurar um modelo de negócio para dar essa acessibilidade para aqueles que efetivamente não podem. Se você pega uma universidade, Aproveita a oportunidade, Oswaldo. Manda um recado assim, já por exemplo, se você pega aqui uma USP ou você pega uma Unicamp, cara, 70% dos estudantes ali são filhos de gente poderosa, que tem muito recurso. para poder chegar. E é uma coisa que as pessoas falam, mas é de graça. Então, como é que é de graça, né? E é uma coisa que é feita, obviamente, com intuito social, mas que ao mesmo tempo 70%, 80% dos universitários que ali estão são filhos de advogados, juízes, médicos e de outros estados que aqui vêm. Então, como desmonopolizar isso? Através da educação básica e acessibilidade. A partir do momento que as empresas derem, e aí cada vez mais, a gente tem que fazer mão de obra qualificada. Como é que a gente faz mão de obra qualificada? Com estudo. Eu não preciso ficar 20 anos numa universidade fazendo, obviamente, cada regra é uma exceção. Se o cara quer fazer doutorado, mestrado, gingado... Nossa época não, Oswaldo. Nossa. É o problema dele, né? Que nós estamos na mesma... Se ele quer partir para o mercado de trabalho com uma formação técnica superior muito boa, que vai mudar o padrão de vida, da vida dele e da família, vem para a OVG, vem para a OVG, vem para a OVG Teleeducação. Que você vai estar no caminho certo. Oswaldo, e também algo que eu acho que é importante eu trazer aqui para o nosso bate-papo, que é algo que eu fiquei impressionado, é com a estrutura tecnológica que há por trás. Por quê? Uma estruturação de todo um projeto como esse precisa ter toda uma retaguarda, em termos de sistema, enfim, uma série de ferramentas. Isso realmente me impressionou, porque o grau de automação, desde quando você faz um contato, né, o tempo de resposta, quando você pesquisa, enfim, há uma interação, então percebe-se um alto nível de investimento em pessoas, em tecnologia. É importante isso, nós trazemos. Por quê? Porque normalmente quem está ali no front, né, não tem noção da retaguarda que está. Porque isso passa muita segurança, muita credibilidade. Então, eu gostaria que você aproveitasse a oportunidade para falar um pouquinho sobre essa retaguarda tecnológica, né, da OVG Teleeducação. Sim, Francisco, assim, nós nos preocupamos, a gente sabe que por detrás de uma grande estrutura, de uma grande empresa, sempre tem grandes profissionais. E é uma das situações a qual eu não abro mão e tenho muito orgulho do meu time, que está por trás de tudo que é aquilo que a OVG desenvolve, em todos os seus aspectos. Não vou ficar fazendo propaganda aqui ou falando de outras empresas do grupo, enfim. Estamos falando hoje de educação. E a minha equipe de educação é fantástica, né? A estrutura que existe por trás, o desenvolvimento de conteúdo, de trilha, de estudo mesmo sobre os temas específicos. Então você une o útil ao agradável, você une a competência dos profissionais com o melhor da tecnologia de IA que a gente tem hoje.
Então, usamos a IA a nosso favor, juntando esse a nosso favor a competência das pessoas que estão por trás das câmeras, dos microfones, das telas, daqueles profissionais que estão na empresa no dia a dia mesmo, para poder gerar esse conteúdo de qualidade. Porque as pessoas acessam lá o site, né, o portal, né, Oswaldo, e tá lá o curso, eu vou clicar aqui, né, adquire o curso, né, mas às vezes não tem noção, né, do tudo que está por trás. Sim. E eu sei que, principalmente você, como um grande líder, você não abre mão disso, né? Você já. Não, eu sei, Cheguei, mas cheguei de Brasília. mas isso, mas isso é. E já cheguei aqui direto para a gente poder Mas isso é importante, esse seu lado espontâneo também, até para que a audiência perceba o quanto você se dedica, né? Porque você acabou de chegar numa viagem e nós havíamos marcado e você falou, não, Francisco, eu estou aí né, pro combate, né? Estamos aí para... Exatamente. Então, mas aí, Oswaldo, terminando aqui, colocando meu raciocínio, por exemplo, então, eu percebo que você, como um grande líder, né, de toda essa equipe, você se preocupa muito com isso, né? Você não tem aquela visão, vamos lançar um produto para saber quanto nós vamos monetizar. Não, você se preocupa em ofertar aquilo que é de melhor, até para a experiência, eu vou chamar aqui do cliente, vamos dizer assim, né? Ou do aluno, do usuário, enfim. Então, isso é muito importante nós trazemos aqui, né? Porque as pessoas às vezes não têm noção disso, né? Entra lá, vou adquirir um curso, um treinamento, não é? Mas o que está por trás, né, Oswaldo, é um negócio gigantesco. Sim, Investimentos e... para né? você, Então, para você. né? Vou te dar um exemplo de um É. curso que a gente acabou de atualizar, de contabilidade, né? Você imagine a complexidade do novo arcabouço fiscal. Exatamente. Ótimo gancho, é isso mesmo, né? Então, assim, tudo isso custa hora técnica para a gente fazer as atualizações e entender, e aí a gente tem uma equipe muito bem estruturada, que obviamente estruturada em relação às tendências, aquilo que há de melhor e o que tem de mais, vamos dizer assim, a última resolução, a última interação, a última novidade sobre aquela matéria, vai estar lá no nosso curso. Então, quem fazer o curso e se formar por nós, vai sair afiadíssimo e preparadíssimo. Por quê? Porque tudo aquilo que o mercado exige em novidade e estruturação, o aluno vai ter. E Oswaldo, eu vou até trazer aqui um ponto, mas aí você fica à vontade, se você quer ou não comentar a respeito, ou deixamos, né, para uma próxima oportunidade. É que eu vou te fazer uma pergunta agora, assim, aonde a OVG Educação pretende chegar? E eu sei, já aqui de algumas conversas, que a OVG está lançando alguns voos, né? Assim, os voos maiores, até no âmbito, vou dizer aqui, até internacional, né? Se você quiser comentar algo a respeito, ok. Caso contrário, nós deixamos para uma próxima oportunidade. Porque a ideia assim, a pergunta, Oswaldo, olhando então para os próximos 5 ou 10 anos, 5 anos, né? Onde a OVG Educação Superior pretende chegar e qual impacto vocês, né, desejam deixar na educação brasileira e futuramente também, caso, né, você queira comentar alguma coisa até no âmbito internacional. Nós acabamos de assinar uma parceria. Então isso Obviamente, eu vou te dar. eu trouxe só assim, né, Exato. trazer isso, exatamente. Então, essa parceria, ela vem da Finlândia. Então, eu preciso falar para você sobre a Finlândia ou não? Não, mas Em termos de educação? não, Referência? referência. Então,
nós assinamos essa parceria com uma grande empresa na área de tecnologia da Finlândia e educação. Então, os meus informantes, eles... Então, E aí, além da gente representar essa empresa em toda a América Latina, nós estamos trazendo essa estrutura para o Brasil. isso é fantástico, hein? É. Poxa, Então, nós vamos no Brasil, para vocês que estão me assistindo, principalmente professores, né? O maior produto, olha o que eu estou falando, o maior produto de desenvolvimento pedagógico profissional para os profissionais de educação. Eles vão poder se atualizar, eles vão se surpreender, porque eu fiz o curso preparatório lá e quão é surpreendente. Eu vi um debate agora, recentemente, entre o candidato Haddad e o governador Tarcísio. exato. E um dos pontos do quais o senhor Haddad ele aponta um déficit e uma fraqueza seria na POSP, né? POSP. POSP. E nós vamos trazer esse produto para governos federais e estaduais. Então, e vamos ser o único representante da América Latina desse produto que vai revolucionar o reforço de aprendizagem desses profissionais. E também está pré-assinado, aqui ó, em primeira mão. Tem mais uma novidade? É. Não, essa eu não tô sabendo. Tem mais uma? Sim. Eu ainda também não posso revelar o nome, mas claro. Não, já fica o convite, né, Oswaldo? Porque você retorna até para... Né? Mas sons... Nós já uma estamos dica. com um pré-contrato assinado Ah, com um dos maiores clubes do mundo para uma parceria, clubes de futebol do mundo, para uma parceria, não é para abrir escola de futebol, não é nada disso, é na educação, para o Brasil. Não posso revelar qual é o clube, mas eu posso revelar qual é o país. O país é a Espanha. Já revelei. Não, já revelei o país. Agora o clube, eu não posso revelar qual é. Vai ficar na cabeça de vocês, que a gente só vai poder revelar a partir de setembro. Oswaldo, já o convite está formulado para você retornar. Poxa, eu sabia de uma dessas duas. Impressionante, né? E então, assim, para você que acha que as oportunidades elas estão diminuindo ou elas ficaram para trás, olha para você, olha para dentro de você. Você é capaz, um pouquinho mais de esforço. Eu vou tem momentos na vida da gente, Francisco, que a gente precisa de tempo e de oportunidade, né? E às vezes o tempo ele está relacionado a poucos metros ou a poucos passos para a gente mudar para o próximo nível. Então, para você que está desanimado, vou só contar uma historinha aqui. A oportunidade está aí, né, Oswaldo? A oportunidade está aí. Então, lá atrás, tinha um fazendeiro que colocou seus filhos para estudar em Harvard,
na Inglaterra, enfim, os melhores colégios do mundo. Um se formou em engenharia, em outro em direito, e o outro virou diplomata. E o sonho do pai era que alguém administrasse a fazenda, efetivamente. Por quê? Porque o pai ele fez estudos e queimou dinheiro de seus ancestrais nesses estudos, geologicamente, nessa fazenda que é a família de propriedade da família. Que lá tinha gado, café, tinha várias que davam o sustento. Mas o sonho dele, e aí os estudos dele, é que aquela fazenda ela tinha muito ouro, toneladas e toneladas, pelas pesquisas da época. E os filhos nunca queriam ficar na fazenda, muito menos crescer naquele ambiente. Eram meninos de cidade. Tá? E o sonho do pai, ele construiu mina, fez um monte de coisa, escavação, gastando dinheiro de outras gerações, inclusive, para aquele sonho dele. E o pai, já de idade, acabou que faleceu e não realizou seu sonho. Porém, entre as propriedades que ficaram para a divisão, ficou a fazenda. E ninguém queria fazenda. Eles queriam as casas que o pai tinha em outros lugares, outros imóveis e outros bens. E na fazenda ao lado, o fazendeiro criou os filhos na luta, na lida, que ele não tinha condição de colocar os filhos para estudarem lá fora. E aí, aquela fazenda foi colocada à venda pelos filhos. Que eles queriam logo dinheiro, inclusive venderam a fazenda muito abaixo do preço que ela valia, porque eles queriam dinheiro logo, para poder fazer suas viagens de navios na época e tal. E o vizinho da frente comprou. E os filhos já logo fizeram o negócio, já foram tomando conta da fazenda, e um dos filhos desse novo proprietário falou: olha, eu quero tomar conta dessa parte aqui da fazenda, que é a parte das minas, tal. E o pai falou: meu filho, muito bem, mas você vai ter uma verba pequena para fazer isso, porque agora todo o nosso dinheiro nós empenhamos para comprar a fazenda. Ele falou: não, pai, fica tranquilo. E o filho pegou mais uns 2, 3 capatazes lá da fazenda e colocou para continuar a escavação. Impressionante. 1 metro à frente, acharam jazidas e jazidas. 1 metro à frente. Vocês sabem o que é isso? Ou seja, para aqueles preguiçosos lá que abandonaram a efetividade do local, e o pai não teve forças e não conseguiu ver, porque mais 1 metro para frente foi tiradas toneladas e toneladas de ouro daquela. Isso que diferencia as pessoas. Que diferencia as pessoas. Então, Isso, para você, esse exemplo, que é verdadeiro, não é fictício, não desanime. Porque, de repente, alguns passos à frente, algum pouquinho mais de estudo, está a sua grande oportunidade da vida para você mudar a sua história da sua família. Até porque o OVGT é educação digital para todos. Exato. Oswaldo, nós estamos caminhando aqui para o nosso encerramento, mas eu tenho aqui uma última pergunta, até no âmbito pessoal. Claro. Né? Fica à disposição. Então, Oswaldo, quando você olha para tudo que a OVG Teleeducação está construindo, né, e imagina milhares, até milhões, né, de pessoas transformando suas vidas por meio da educação, que legado você gostaria de deixar por meio desse projeto, né, que nasce com o propósito, né, de ter, assim, de levar a educação digital para todos, em todos os níveis? Uma realização profissional, Oswaldo, pessoal, porque eu sei o quanto a sua caminhada, que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo já, e saber um pouco também da
da sua biografia. E eu sei também quanto a sua caminhada foi, né, foi assim, árdua, né, e você foi forjado no aço, né, Oswaldo, tem muita poeira de chão. Então hoje, você, Oswaldo, como pessoa, Oswaldo, é uma realização pessoal de você poder trazer dignidade para milhares, milhões de pessoas, Oswaldo. Isso é muito sério, né? O tempo é todo seu, Oswaldo. Às vezes, Francisco, eu fico, às vezes, quando eu passo de carro, eu fico olhando. Crianças eu não vejo mais, porque hoje mudou-se muito. Mas eu fico vendo, às vezes, pessoas adultas ali, pegando, né, recolhendo latinhas de bebida, de cerveja, isso, aquilo, outro. E às vezes me passa um filme na cabeça. Pensar que aquele menino lá atrás, que catava latinha, catava ferro, alumínio, com o intuito de ajudar a mãe a dentro da economia da casa, e ao mesmo tempo me soltou lá do empreendedor, porque eu tinha objetivo com aquilo que eu fazia, né? Então, tudo que eu coloco a mão, eu sempre tive um objetivo, para que aquilo saísse do papel e se transformasse numa realidade. Então, as pessoas que me acompanham, olha, vamos fazer isso? Vamos fazer isso. E eu não me contento enquanto aquilo não estiver pronto. Eu tenho que fazer aquilo que eu me propus a fazer. Nem que isso demande tempo, e como qualquer outro negócio, requer investimento e dedicação. E também conhecimento. E o conhecimento, ele vem através das experiências que você tem na vida, e isso eu tenho muito. E eu sempre falo que eu sempre fui, minha família, sempre fomos riquíssimos, milionários. Só faltava que... Essa frase. Eu sempre falei que dinheiro pouco a gente tinha bastante. Mas fomos criados dentro de um ambiente extremamente saudável, uma infância de poucos recursos, mas muito feliz. Meu pai, como você sabe, faleceu. Eu tinha 8 meses de idade e tive a oportunidade de conhecer meu pai. Minha mãe foi pai e mãe para mim, junto com a minha irmã mais velha. Enfim, essa história toda está lá, está escrita, está estruturada aqui. Em breve a gente vai estar publicando um livro sobre essa minha trajetória. Então, se eu servir de exemplo para quem está nos assistindo, nos ouvindo, nos vendo, fica a dica aí. Perseverança, dedicação, não abandone os estudos, pelo contrário. Conhecimento no final é tudo, né? Ele vai... Eu sempre falo que o seu ambiente e os estudos vão te levar sempre para um novo ambiente, para um novo patamar. E aí, esse novo ambiente, esse novo patamar, é você que vai decidir se você quer ir para trás ou se você quer ir para frente. E eu sempre quis ir para frente, para o próximo, né? Então, a ideia é, para quem não nasceu em berço de ouro, você que está me assistindo, me ouvindo, você tem tantas coisas, tantas condições e tantas habilidades que você mesmo desconhece. Então, precisamos exercitá-las e colocá-las à prova. Você vai errar. Você vai ser um bilionário? Não sei. Mas eu tenho certeza que você não volta mais para aquele patamar que você está. Então, você tem que viver o quê? Experiências, novas experiências. Proativas, propositivas e positivas. Então, essa é
a minha relação comigo mesmo. Independente das circunstâncias da vida, das oportunidades. Porque eu vejo muita gente reclamando que não tem mais oportunidade, que fulano nasceu bilionário, que o camarada tem o carro A, B, C, que mora no condomínio. Cara, tirando o berço de ouro, vamos partir para a meritocracia. Então, se ele tem é por mérito. Se ele não é bandido, não é ladrão, e conseguiu aquilo por mérito, parabéns para ele. Se ele conseguiu, é o maior exemplo que você pode chegar também. Então, inspire-se em quem pode te inspirar. Não adianta você se inspirar, e aí eu digo sempre que internet de quem nunca produziu nada. Ouvir conselhos de quem nunca empreendeu. Ouvir conselhos de quem... Os empreendedores de pó. Ouvir conselho de quem nunca deu conselho. Não, de quem nunca percorreu o caminho que Então, assim, ser difícil. Isso mesmo. É daquilo que você quer. E procure buscar e traçar os seus objetivos. Então, nós, do Grupo OVG, em especial, da teleeducação e da teleeducação superior, da faculdade OVG, a gente está minimizando e ajudando a erradicar a subeducação nesse país. E viabilizar a dignidade para milhões de pessoas, que elas possam, facilitando o acesso. Às vezes, a dignidade não é você só dar um prato de comida. Exatamente. É você fazer com que o cara ganhe dinheiro, trabalhe, para ele comprar aquilo que faz. Exatamente. Não é? Até porque OVG Teleeducação é educação digital para todos. Oswaldo Jean Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui na TV OVG, né? E por compartilhar conosco, então, essa visão sobre educação, tecnologia e o futuro. A educação, né, Oswaldo, não transforma apenas uma carreira, ela transforma famílias, oportunidades e gerações, portanto, as suas escolhas, né, Oswaldo? E é justamente nessa perspectiva, então, que a OVG Teleeducação, né, busca ampliar o acesso ao conhecimento, criar novos caminhos para quem deseja construir um futuro diferente. Então, portanto, se você quer conhecer melhor a proposta da OVG Teleeducação, acesse. Eu vou lhe passar 3 sites. Nós temos o portal, Aqui que é... Inclusive, tá aqui. Sim, está na tela, né? Está na tela. Isso, os 3 links. Os 3 links estão aqui, para você acompanhar. Mas eu vou até citar, Oswaldo, porque nós também nós vamos direcionar também para a rádio web OVG Play, né? Trechos dessa entrevista com você. Então, nós temos o portal, né, da Teleeducação, que é portalteleeducação.com.br. Depois nós temos a ovgteleeducação.com.br e temos também o ovgteleeducaçãosuperior.com.br. Francisco, mas tem algum contato? Eu quero ligar, tem um WhatsApp? Temos. 0800 590 0334 e o WhatsApp 1999 186 1221. Muito bem. Então, Oswaldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Aguardamos você numa próxima oportunidade. E para você também, nosso muito obrigado e até o próximo programa. TV OVG. Comunicação, informação e entretenimento. Até o próximo programa. Você acabou de acompanhar uma entrevista exclusiva aqui na TV OVG.